Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para as últimas informações do Flamengo, que amanhã vai enfrentar o Fortaleza e tem notícias de mercado da bola. O Flamengo muito próximo de anunciar um grande reforço. Fica aí até o final do vídeo para você ver tudo sobre essa notícia aí. Veremos o Zinho falando sobre isso, o Pascoal, todos eles, né? Então, créditos para a ESPN na descrição. Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like e o seu comentário também, claro que é muito importante. Agora vamos aí ver as últimas informações do Flamengo. Para vocês, amanhã no jogo do Flamengo não tem à disposição nem Bruno Henrique, nem Cebolinha. E começaram a sair aqui as prévias de escalação do Flamengo. Nas prévias que eu vi, está Matheus Gonçalves no time titular. Gabigol, mais uma vez, fora do time. Por que é diferente? Por isso. Porque a tendência era até o Tite buscar uma solução de colocar ele junto com o Pedro e fazer um meio-campo, de repente, mais de organização de posse de bola, né? Não ter... O Gabigol não é um cara também lento, né? Ele consegue exercer essa parte de explosão ali na frente. Ele não é de uma velocidade longa, mas curta, ele tem uma explosão boa. De repente, monta o meio-campo, dando liberdade para os dois laterais subirem, serem esses homens agudos. Apesar que tem o pontinho ali, o Luiz Araújo? Luiz Araújo. Tá na escalação, tá na prévia. Eu acho que, assim, isso é nítido da situação diferente do Dudu. E pelo que eu tô entendendo aqui, o Luiz Araújo vai dar pela direita e o Matheus Gonçalves invertido de lado, porque ele não costuma jogar pela esquerda. Ele então, é meio assim, atacante, né? O Mais Tite que o ponto adora esquerdo, né? dois homens abertos. Não adianta. É o estilo de jogo que o Tite gosta, adora. Né? Então ele muda quando ele tem todos os jogadores à disposição, ele vai ter que um lado do campo ter um meia por ali. Tem sido o capitão, né? O Gerson. E eu vejo a situação do Gabigol nítida, porque assim, o empresário dele dá declaração de procurar novos ares. Aí o Flamengo faz uma proposta do Gabigol, ele não aceita, não há renovação. E aí o dirigente vai, o Marcos Braz foi aos microfones e disse, o empresário dele falou, então, ele não vai jogar, não completar os 7 jogos. Então, mas aí foi quando ele não foi relacionado. O Flamengo deixou 2 jogos fora da relação dos jogadores, que entendia que poderia haver uma negociação. Então, agora ele está relacionado. Sim, é porque a negociação não saiu com o Palmeiras. Então, exatamente, mas se ele está relacionado, ele não pode jogar? Mas aí o treinador não está utilizando ele, não está utilizando. Já nessa primeira, assim, já vai colocar... eu estou fazendo a leitura do Tite. Eu não concordo também, não. Se agora ele está à disposição, se agora ele é um jogador que vai ser utilizado, acabou a negociação, ele é do Flamengo até o final do ano, você não tem Cebolinha, você não tem De La Cruz, você não tem Bruno Henrique, você não tem Arrascaeta. Que é parte ofensiva, Claro. Era o jogo. Ô, Tite, vamos botar aqui um volante, né? Gerson mais pro meio, né? Bota o Gabigol mais ali à frente com o Pedro, Luiz Araújo, você que volta pela direita. Sim. Dava para fazer um encaixe de colocar sim, por que não? É nítido que o Tite não tem essa visão dele jogar junto com o Pedro. Já jogaram e foram campeões. Nem sem o Pedro, porque quando o Pedro não estava, ele não, também mas aí colocou. tinha todas as questões, né? Teve polêmica dele também, que deu motivo, a torcida estava chateada. Muitas coisas aconteceram. O doping ficou de fora, voltou. E agora o principal, esse imbróglio de fica ou não fica, é negociado ou não. Então o treinador também olha, vem cá, o cara será que está totalmente concentrado para isso? Agora, ele é à disposição, ele, jogador do Flamengo, ele não tem mais negociação, volto a dizer, com todos esses desfalques, merecia uma oportunidade. É o 6º jogo dele, né? Se ele entra hoje, Sim. né? Ele ficou 3 sem ser convocado, agora iria para o 6º jogo. Aí acaba a história, né? Se for mais um, ele não pode ir. Esse Matheus... Não pode fazer o 7º, né? Não Poderia pode, entrar mais uma vez ainda e mesmo assim ser negociado. Pois é, mas o Matheus Gonçalves ali meio pela esquerda já é meio improvisação, né? Se fosse o Lohan, também meio improvisação. O cara que mais cabe ali pelo lado esquerdo é o Gabigol. Aí como está esse Gabigol? Nesses jogos que ele não foi convocado, aí entra a história que ele estava falando do Dudu. Ele está treinando?
e o Gabigol está lá todo dia mostrando que pode jogar. Eu entendo assim que depois de 3 jogos sem, de todo o embrolho, pô, eu já começar com ele, talvez não vá fazer isso, senão ele vai achar que ele está muito grande aqui. Mas ele tem que entrar nesse jogo também, não é possível que vai fazer outras substituições. Acabou de vender o Ayrton, eu não sei. Verton, né? Então, vendeu, mas ele estava cotado para entrar nessa vaga aí também, ele vai estar lá também. Não, ele ainda está à disposição, ele ainda não foi entregue. Então, aí vai botar esse menino que acaba já de vender e não põe o Gabigol. Agora é melhor não pôr o menino, né? Vendeu, entrega e tal. Eu acho que o Gabigol vai acabar entrando, porque essa história, gente, não pode passar agora 6 meses, que tudo indica que não vai vender mesmo, ele não vai sair. Ele vai ficar lá e aí você vai desperdiçar 6 meses. Um jogador 6 como meses o Gabigol pro segundo maior salário do futebol brasileiro. Não, ele ficando, ele vai ser utilizado. Acredito que vai ser utilizado. Normalmente, não é que é titular, não. Porque ele não tem vaga mesmo. O titular é o Pedro, é o Bruno ou Cebolinha de um lado. Do outro lado direito, vamos ver que se vai ser Gerson, se vai ser Luiz Araújo, quem vai ser. Porque a hora que chegar toda a cavalaria aí, tem que arrumar vaga para todo mundo ali. Então não tem a do Gabigol mesmo, no momento. Mas ser utilizado normalmente, uma substituição, tá dando certo, como ele era antes. Mas nesse momento chama muita atenção, só uma né? questãozinha. Chama, muito. Botar o Matheus, trocar de lado e não botar o Gabigol para jogar, para mim isso... Mas também trocaria de lado, né? O Gabigol joga mais pelo lado direito. Sim, mas ele poderia... Teria que mudar o sistema de jogo, outro que eu modelo de jogo duvido, também, né? duvido que o Tite vai fazer isso. Não treinou o time para isso, é um jogo dificílimo, é contra o Fortaleza. É jogo duro, é jogo difícil, entendeu? Então ele não vai mudar um sistema de jogo para tentar colocar o Gabigol, que há pouco tempo estava fora. Pelo que eu conheço do Tite, conservador, não vai fazer isso. Não vai. Agora, com o tempo, o Gabigol agora é novamente um jogador que está à disposição do Tite, ele vai começar a trabalhar isso de novo. Agora, para esse jogo, colocar o Gabigol pelo lado esquerdo, coisa que o Gabigol não joga pelo lado esquerdo. No Santos você jogava ali aberto pela esquerda. Eu vejo o Gabigol pela direita. Eu sempre vi o Gabigol pela direita. Mas desses todos aí, Zinho, ele encaixa mais ali com a perna esquerda do que Matheus e os outros, não? Eu vejo assim, os dois como atacante Pedro e ele formar um meio-campo, ou linha de 4, ou losango, que ele não faz, ele não gosta. Nem tem hoje para... Porque o Lohan perdeu um pouco espaço. E pela escalação que está sendo divulgada, são 3 volantes. Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Davi e Ayrton, Alan, Eric e Gerson. Tudo bem, o Gerson joga, né, em outra situação hoje. Luiz Araújo, Matheus Gonçalves e Pedro. Ô, Pascoal, essa pergunta... Fala. Não, assim, eu gosto muito dessa parte tática, então, assim, no meu desenho tático, você poderia ter ele um pouquinho... Não na ponta. Sim. Atacante pelo lado esquerdo. Meia ponta. Né? Perdeu a bola, o Gerson cairia para o lado esquerdo, porque tem 2 volantes, então ficaria Gerson, os 2 volantes, Eric e o Alan, e o Luiz Araújo voltava para fazer 2 linhas de 4 e ele com o Pedro vindo aqui nesse encaixe para fazer sombra nos volantes. Mas para isso, o Tite teria que mudar o Gerson novamente, né? Na hora de marcar. O Gerson muda durante o jogo. Isso não seria um problema. Querendo, confiando, vendo que o Gabigol tá querendo novamente, tá focado, dava para armar sim. Eu digo assim, se tá uma situação normal lá com ele, ele é um reserva, porque o Pedro... era uma ótima oportunidade, vou botar os 2 agora, tá faltando... Vou de Pedro e Gabigol. Você tem razão. Entendeu? Vou de Pedro e Gabigol, que eu ainda não tive a oportunidade. O Dorival já pôs, o outro já pôs, não sei o quê. Vou pôr eu agora, vocês falam tanto, vou pôr os 2. Não vou pôr esses meninos, vou pôr Pedro e Gabigol. É que a situação do Gabigol não está assim, natural, confortável para este jogo ele já fazer isso. Mas daqui a pouco, se tiver tudo normal, voltou a ser o reserva ali normal, e tal. Nunca mais vai estar. Não, vai estar, mas aí dá para pôr o Gabigol com o Pedro, né? Põe lá os normal 2. não vai estar, porque todo mundo sabe que quando chegar acabou o campeonato, Dezembro, acabou. Ele está recolhendo a chuteira dele e caminhando para a vida, né? Então, normal não vai estar. Porque esse é um sentimento... Porque muita gente sai, muita gente fica e tal. Só que aqui no Brasil, às vezes, a gente não tem muito esse costume. Né, que eu falo, só um parênteses que eu me lembrei. Sabe o que é normal? Em setembro,
Eu acho que o Pedro vai para a seleção, que o Dorival agora vai ter que levar o Pedro. Puxa vida. Aí vou botar o Carlinhos para jogar e não vou botar o Gabigol, você entendeu? Passando lá agosto, setembro. Mas aí em setembro você já tem... porque você tem uma Sim. reta final de campeonato também, né? Setembro Tô falando tem eliminatória, uma hora que você não tiver tiver o Pedro, machucou o Pedro, aí você começar de birra, não vai ser o Gabigol, vou improvisar outro cara, o próprio Carlinhos, é muito jovem. É isso que eu falo, no normal, assim, quando precisar ele entrar, entendeu? Eu também acho. Eu acho que esse jogo contra o Fortaleza seria um bom momento para fazer esse tipo de alteração. Talvez faça no segundo tempo, talvez lhe dê essa oportunidade, mas vale para ele o que eu disse para o Dudu, a gente trata muito mal os ídolos, né? É o caso do Gabriel. Mas os dois pisaram na bola também, né? Os dois também pisaram na bola. Os dois também deram motivo. Eu acho que... Eles não se trataram bem, eles não se deram a grandeza que eles têm. Eles não se deram a grandeza que eles têm. Mas os dois ficaram... Os dois deixaram marcas, assim, bem estranhas. O Gabriel, a torcida até faz de conta que não aconteceu nada. O Dudu, a torcida apoia. Mas o Gabriel, a torcida... não teve nenhuma manifestação mais calorosa, nem no Maracanã. A última manifestação muito calorosa que teve em favor do Gabriel é quando ele fica suspenso por tentativa de fraude no doping, né? Que aí fizeram, inclusive, adesivo fechado com o Gabi, botaram faixa no Maracanã. Depois que ele vestiu a camisa do Corinthians, isso realmente ficou um pouco mais estremecido. Ficou estremecido. Não, a manifestação dos dirigentes naquele momento nós não o queremos mais aqui. Lembra que a gente traduziu a fala? Porque às vezes você tem que traduzir a fala do dirigente, né? Ele fala com muito rebuscado e você traduz. A tradução, para mim, ficou muito clara. Nós não o queremos mais aqui. Tanto no presidente quanto no Braz. Então, o Gabigol sabe que ele não vai ficar. Sim. O Gabigol sabe que ele não puxa a vida. Até porque foi oferecido um contrato a ele que ele não aceitou. Não entendeu que era bom. Ô, Dani, agora você me responde uma coisa para eu saber até quando o Fabrício vai usar essa frase. Gabigol não merecia uma chance. Quando voltam BH e Cebolinha? Porque vão ter 2, 3 jogos ainda sem eles. O Cebolinha está na transição, deve voltar contra o Criciúma, que eu acho que já é o... Não é o Fortaleza agora, nessa rodada amanhã. Aí o Flamengo tem um jogo adiado contra o Internacional, porque o Internacional vai estar em disputa de Copa do Brasil, que não tem data, que seria a 17ª rodada. Acho que aquele jogo lá da Sul-Americana. Dia 20 tem Flamengo... Com o time que veio da Libertadores. Não, esse jogo do Inter. No final do mês. Desculpa. Que o Inter nessa semana é a Copa do Brasil. A repescagem da... Eu quero te dizer o seguinte, o Flamengo irá jogar, depois do Fortaleza, alguma contra partida... Contra o Criciúma, dia 20 de julho. Ainda sem BH e Cebolinha, porque aí a gente vai estar discutindo isso. A previsão de volta do Cebolinha é para esse jogo. Seria para esse jogo. Não, aí essa frase... Pode Cansou dessa discussão, presidente? Não, que essa frase não vai usar, porque senão, se eles continuarem fora, no próximo jogo vai falar, o Gabigol tinha que ter uma chance. Mas com o BH e o Cebolinha ele também não joga, na minha visão. Aí não tem mais isso. O presidente não gostou, a gente tirou aqui e vou fazer um intervalo para você pagar uma promessa daqui a pouco. Ué, não é? Amanhã às 18... Deu palpite de tudo? Não, só os de amanhã. De hoje a gente deu palpite, de amanhã volta amanhã pra palpitar. Tá aí amanhãzinho pra dar palpite ou vai correr? Mas eu acho que os de hoje a gente já errou. Com vocês. A gente vai errar. Amanhã às 18 a gente tá de volta te esperando. Calma que ainda Pascoal, tem que me engolir, Pascoal. Para as informações, antes de mais nada, gente, na boa, eu queria entender o Corinthians. O Corinthians conversa com representantes de Balotelli e tenta contratar o atacante italiano. Augusto Melo, presidente do Timão, se reúne com agentes nesta quarta-feira e quer angariar recursos para viabilizar um contrato de 2 anos com o jogador. Avanço também dependerá do novo técnico Ramon Dias. Cara, o Corinthians deve a muita gente, deve inclusive a jogadores do atual elenco e tá falando em contratação que custa caro. Balotelli tá embaixo, nem sei se vale a pena, pelo alto custo e pelo desempenho que ele vem tendo aí nos últimos anos. Lembrando que o Balotelli quase se tornou jogador do Flamengo lá em 2019. Os dirigentes saíram daqui do Rio, foram lá na Itália buscar o jogador, estava tudo bem encaminhado. Chegando lá, o empresário do atleta na ocasião, Mino Raiola, que Deus o tenha, quis mudar um monte de acordo que já tinha feito e aí o Flamengo desistiu da contratação. Mas agora vamos falar de Flamengo, suspenso por 20 dias em primeira instância após declarações contra a arbitragem e a CBF.
Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, é absolvido por unanimidade no pleno do STJD. Com isso, o dirigente que vinha trabalhando com o efeito suspensivo não precisará mais se afastar do seu cargo. Tá aí, fica aí o registro sobre Bruno Spindel, inclusive o principal homem nas negociações com o Flamengo. Já já a gente vai falar sobre o mercado da bola. Você sabia? Tite alcançou a marca de 50 jogos como técnico do Flamengo, com 72% de aproveitamento. São 33 vitórias, 9 empates, 8 derrotas. Com esses números, ele alcança a marca de terceiro melhor treinador do time carioca nos últimos 10 anos, ficando atrás apenas, acredite, do Jorge Jesus, obviamente, e de Renato Gaúcho, hoje no Grêmio. Vamos falar de Flamengo e Fortaleza, que acontece nessa quinta-feira, 8 horas da noite, no Maracanã. Quase 43 mil ingressos vendidos até o momento, tá? Para esse duelo. Repito, o jogo nessa quinta no Maracanã, 8 horas da noite. A expectativa da diretoria é ter mais 55 mil presentes no estádio. Mais um jogo do Flamengo, portanto, de casa cheia no Maracanã. E para esse jogo, além dos desfalques dos jogadores uruguaios que estão com a seleção uruguaia, inclusive o Uruguai encara hoje a Colômbia para a disputa de quem vai para a final. Ah, se perder hoje, volta mais cedo. Não, porque tem disputa de terceiro lugar também no final de semana, então para o Flamengo não muda mais nada, a não ser torcer para esses jogadores não se lesionarem. E, além desses desfalques, o Tite também não terá Everton, Cebolinha e Bruno Henrique, jogadores que estão com problemas físicos. E aí, quem o Tite vai colocar? Tchan, 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 tchan. Nós apuramos que ele botou o Matheus Gonçalves na atividade nessa quarta-feira, a última antes do duelo com Fortaleza. E o Matheus Gonçalves, que não vinha tendo muitas oportunidades com o técnico Tite, na verdade eu estava olhando os números dele aqui na temporada, são apenas 7 jogos no time profissional do Flamengo. E ele ficou muito tempo sem entrar em campo até a última partida, que ele ficou em campo 7 minutos contra o Cuiabá. Antes disso, ele havia jogado pelo time profissional lá no dia 1º de maio contra o Amazonas, quando ficou 11 minutos em campo. Antes, ele jogou contra o Bolívar, quando ficou 19 minutos em campo. E antes disso, cara, ele entrou contra o Nova Iguaçu, ficando 7 minutos em campo. Depois entrou contra o Madureira, ficando 10 minutos em campo. Ou seja, é a primeira vez que ele será titular desde a chegada de Tite ao Flamengo. Uma baita oportunidade para o garoto. Eu falei aqui em vídeos anteriores, falei ontem, inclusive, eu acho que o Matheus Gonçalves deveria ser esse jogador titular na vaga de Bruno Henrique e Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Ele, quando não teve esses dois jogadores à disposição, o Tite colocou o Vitor Hugo e não deu certo. E o Matheus Gonçalves entrou 7 minutos no último duelo, mostrou que pode ter sim essa chance. E aí o provável Flamengo para encarar o Fortaleza tem Rossi no gol, segundo ele esboçou nessa quarta-feira, Wesley, Fabrício, Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Pulgar, Alan, Gerson, Matheus Gonçalves, Luiz Araújo e Pedro. Então a única mudança aí em relação ao último jogo é a saída de Bruno Henrique, que se machucou no primeiro tempo contra o Cuiabá, e a entrada de Matheus Gonçalves. Diz aí, torcedor rubro-negro, gostou dessa opção, dessa escolha do técnico Tite? Ou faria diferente, colocaria Lohan, mudando um pouco o esquema tático? Quero a opinião de vocês, tá bom? Vamos falar agora de mercado da bola? Porque após recusar 12 milhões de euros, um pouco mais de 70 milhões de reais do Bournemouth, acho que é assim que se pronuncia, a galera riu bastante aí no último vídeo, Flamengo aumenta a pedida por Wesley para mais de 15 milhões de euros, ou seja, 89 milhões de reais. As conversas seguem e o clube inglês ficou de aumentar a oferta. O rubro-negro não tem pressa para vender o lateral. O Wesley tem contrato até o fim de 2025, não é um contrato longo, e multa rescisória de 50 milhões de euros, quase 300 milhões de reais. O Fla, inclusive, negociou uma renovação por no mínimo 4 anos. O clube não quer esperar muito para valorizar o atleta e correr o risco de perdê-lo em 2025 por um valor menor. Bom, o Wesley, ele tem dado conta do recado de maneira, assim, impressionante. Para mim, não, porque eu sempre defendi o Wesley. Ele viveu uma fase terrível com a camisa do Flamengo, mas eu sempre achei um garoto com muito potencial. Mas, de fato, me chama a atenção o desempenho dele na ausência do Varela durante esse período aí da Copa América. Vamos falar agora de Flamengo e Claudinho, porque a gente trouxe a informação mais cedo, lá no SBT Esporte Rio, que o Flamengo avançou bem na negociação para o Claudinho. O Zenit respondeu ao Fla e disse que topa fazer negócio
por 18 milhões de euros, dá mais de 100 milhões de reais, 106 para ser mais exato, pela cotação de hoje. O rubro-negro e o clube russo, através dos empresários do meio atacante, estão conversando sobre a forma de pagamento. A oferta do Fla ao jogador é por contrato de 5 anos. E ele já disse sim, tá? E por que ele disse sim ao Flamengo? Ah, ele quer sair da Rússia. Ele quer sair da Rússia porque ele entende que não tem mais o que fazer no Zenit e na Rússia. Por conta, inclusive, do que vem acontecendo lá na Rússia, o clube russo não pode disputar as principais competições da Europa, como a Champions League. E ele fica sem visibilidade, a verdade é essa. Porque a ideia, quando ele foi para lá, não foi apenas a proposta financeira. É porque o Zenit disputava grandes competições, mas hoje está impedido. Inclusive, é muito difícil um clube europeu fazer hoje negócio com o Zenit, por conta disso que está acontecendo lá na Rússia, que eu não posso falar a palavra aqui no YouTube, não sei porquê, mas me sugeriram, na verdade, não falar essa palavra aqui no YouTube. E aí o Zenit, ele fica, entre aspas, assim, perdido lá, só disputando o campeonato russo e só. E aqui no Flamengo, além da visibilidade, ele vai ter oportunidade de brigar por títulos e além, é claro, da vitrine de poder um dia voltar à seleção brasileira, quem sabe. O Zenit está enrolando nessa situação porque deseja contratar um atleta para repor a saída do Claudinho. O Zenit já aceita vender o Claudinho, e o que eles falaram para o empresário a gente está correndo atrás de uma reposição. Então, entre aspas, eles vão segurando, cozinhando o Flamengo. Mas assim, o Zenit, como eu já falei em outros vídeos, dessa vez topa vender o jogador porque entende que o tempo vai passando e é melhor eles, entre aspas, lucrarem agora com o jogador, a correr o risco de perder o jogador de graça futuramente, quando o contrato for chegando ao fim. Então, pelo que eu estou entendendo aí, o Flamengo tem grande chance sim de contratar o Claudinho, já tem o sim do jogador, já tem o sim do Zenit para poder fazer negócio. O Flamengo já sabe quanto o Zenit quer, 18 milhões de euros, dá em torno aí, já repito, um pouco mais de 100 milhões de reais. Agora eles estão conversando sobre forma de pagamento. Acredito eu que o Flamengo dessa vez consiga a contratação do Claudinho, que para mim seria uma contratação absurda. Chega para ser titular? Não sei, mas chega para brigar sim por vaga de titular no time do Flamengo. Pode fazer o reserva imediato do Arrascaeta, pode jogar de ponta pela direita. Então é um jogador extremamente versátil para o setor ofensivo do rubro-negro carioca. Diz aí, tá feliz? Então é isso aí, galera, esse foi o vídeo. Agora com certeza a sua noite ficou mais feliz porque o Claudinho realmente tá chegando no Flamengo, tá muito próximo disso acontecer, né? Embora muita gente acreditava que isso não iria acontecer, agora parece que o Flamengo finalmente vai fechar essa contratação de um jogador muito querido, né? Muito aguardado, muito almejado pela diretoria. O Tite sempre quis também o Claudinho, e a gente agora vai poder ver o meio-campo do Flamengo ainda mais qualificado, né? Porque só de imaginar Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, Claudinho, meu amigo, tá um negócio espetacular. E ainda tem Pulgar, ainda tem Alan. Então realmente é um timaço do Flamengo. E agora com o Claudinho vai ser um time espetacular. Com certeza vai mover muito e vai parar o Brasil quando ele chegar. Essa apresentação com certeza vai deixar os torcedores rubro-negros muito contentes, porque o Claudinho joga a bola demais, é um cracaço de bola, vai somar muito, é um jogador que não é de se contundir, de se lesionar assim. Então a tendência é que ele venha para o Flamengo e consiga desempenhar um bom futebol, que consiga jogar por bastante tempo sem se machucar, que essa que na verdade é a intenção, né? Quando se compra um jogador é que ele esteja sempre disponível ali à medida do possível. Mas é isso aí. O que é que você achou das informações? Comenta aí, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like. Tamo junto e até o próximo vídeo.